Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém. Eu tenho aqui apenas uma pergunta aqui hoje, irmãos, de um irmão. Pastor, amém, pede silêncio, nós temos algumas crianças hoje aqui com a gente, por causa da ceia, não é? Então segura o seu filho com você, não deixe ele conversar. Pastor, gostaria de saber qual a sua opinião a respeito de pastores do Brasil que estão tirando a sua própria vida. O que deve ser feito a respeito? Amém. Bem, irmãos, eu já vi essas notícias realmente. Eu sei que tem irmãos que eles falam, pastor, parece que não tinha isso antes e agora está acontecendo aqui ou ali. Em primeiro lugar, existe uma coisa natural, né? Você sabe, há 20 anos atrás não tinha crente. Tinha muito pouco crente. Eram apenas 2, 3% da população. Hoje, nosso país tem 60 milhões de crentes. É um país de crentes. É impressionante. Então, é claro que aumentou a população evangélica enormemente no país, e tudo vai aumentar. Também, daqui a pouco alguém vai ficar preocupado, pastor, o senhor viu tanto de crente que está morrendo? Há 30 anos atrás não morria tanto crente. Exatamente, até porque não tinha para morrer. Mas hoje morre muito crente também. Eu não estou falando que suicidar, ou que pastor tirar a vida é algo natural ou comum. Só estou dizendo que quanto mais cresce o número, você vai começar a ouvir mais coisas de todos os tipos. Não só isso, muitas outras coisas tristes também que acontecem em todo lugar, não é? Inclusive pecado não só de crente, mas de pastor, de todo tipo de gente, porque a própria Bíblia diz que viriam escândalos, não é? A Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém, e nós sabíamos que essas coisas iriam acontecer. Então não é uma questão de fazer alguma coisa, porque sempre houve, é que agora, por causa da quantidade, você está vendo mais. Então não caia nesse alardoamento que o diabo quer fazer, e agora tem um monte de pastor se matando. Tem não, né? Mas é que está aparecendo, né? E a mídia gosta de valorizar essas coisas. Agora, preste atenção, eu não sou Deus para julgar a vida de ninguém, nem estou aqui para isso, amém? No entanto, quero te falar que não é porque alguém se diz crente, evangélico, frequenta uma igreja ou é pastor, que de fato ele nasceu de novo. Esse é o segundo ponto que eu quero colocar. Não se iluda. Formar no seminário, ter um título, ser membro ou nascer numa família de crente, nada disso te faz ser alguém que nasceu de novo. A Bíblia fala que você, para ser salvo, tem que ter uma experiência que a Bíblia chama de nascer de novo. Quem está me entendendo? Nicodemos, ele era um doutor da lei. Ele era um pastor com doutorado. E Jesus falou, pois é, você tem doutorado de Bíblia, e você tem que nascer de novo, porque o seu título não te salva, tem que te dar uma experiência, não é? Terceiro lugar, quer dizer que isso não é um pecado, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, como alguns irmãos imaginam. É pecado, porque ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Quem tira a vida, o que ele está falando? Eu sou Deus, eu errei, julguei o meu próprio pecado e defini a sentença para mim mesmo e executei. Ou seja, ele deixou Deus totalmente fora da equação, não é? Não, só Deus é juiz, quem está me entendendo? Só Deus tem o direito de julgar, condenar e executar. Mas a Bíblia fala que lá na cruz Jesus sofreu toda a ira de Deus no nosso lugar. Alguém pode dizer amém por isso? Jesus sofreu toda a condenação, ele pagou toda a dívida diante do juiz, que é Deus.
para que eu e você não tivéssemos que tirar a nossa vida, e muito menos nos punir. Muitas pessoas chegam ao extremo, mas quantos outros estão vivendo uma vida miserável, debaixo de angústia, de culpa, de tristeza, de depressão? Por quê, pastor? E de doenças que são muitas vezes psicossomáticas, porque estão vivendo uma vida tentando pagar coisas erradas que estão no seu inconsciente ou não, para ver se livra daquilo, mas não sabem, não entenderam que não precisa disso. Porque as causas que levam alguém aí são muitas, mas eu garanto para você, a raiz de toda ela é a culpa, é a condenação. O diabo rouba, sim ou não, irmãos? Ele é ladrão. O diabo mata, ele é assassino. O diabo mente, sim, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Mas na hora que a Bíblia escolhe o nome dele, de que a Bíblia chama ele? O acusador, que nos acusa de dia e de noite, de dia e de noite. Todos nós somos acusados todo dia, o tempo todo. Você é acusado de não ser um bom pai, de não ser uma boa mãe, de não ser um bom filho, de não ser um bom irmão, de não ser um bom crente, de não ser um bom aluno. Você não é bom nada. Nunca está suficiente. Aí você começa o ano, agora esse ano eu vou orar. Aí você ora meia hora, aí o diabo vai te acusar, está orando pouco. Aí você resolve orar 2 horas. Mas aí até o dia que você encontra alguém que ora 3, você fala, está vendo, você é um crente meio tigela. Nada vai ser suficiente. Sempre haverá acusação, sempre vai ter uma falha, e essas condenações é que vão enchendo sua mente. Agora, por que as pessoas... É o exemplo de Judas e Pedro. Os dois traíram a Jesus, sim ou não? Mas o final foi diferente para os dois, por causa da atitude que eles tiveram. Pedro se arrependeu de fato, reconheceu e aceitou o que Jesus fez na cruz por ele. Judas, por causa da justiça própria, do ego, quis pagar por conta própria. Mal ele sabia que dali a algumas horas Jesus morreria no seu lugar, para que ele não tivesse que se matar, porque ele estava incluso o pecado dele na cruz, estava incluso. Uma vez que eu não tenho dívida, não tenho que pagar nada para ninguém, não devo explicação para ninguém, meus pecados diante de Deus estão perdoados, estão pagos lá na cruz, eu posso ter paz com Deus. Agora, infelizmente, muitas pessoas, e a maioria dessas, estão vivendo debaixo da lei, estão vivendo debaixo da condenação, estão tendo que pagar por algo que fez, não se perdoam. Tem pessoas que a gente encontra, ele fala, não me perdoo, sou capaz de perdoar até pessoas que fizeram mal contra mim, mas eu mesmo não perdoo a mim mesmo. Mas quem é você para não se perdoar? Você é maior do que Deus? Se Deus, que é Deus, o qual os seus pecados mataram o Filho dele, diz que te perdoa. É muita arrogância alguém dizer isso. Então, o que nos leva a esse tipo de pensamento é a cobrança, é a culpa, mas é também a justiça própria. Justiça própria é o ego, é o orgulho. Você sabe, muitas pessoas ao tirarem a vida, elas estão nada mais, nada menos do que levando ao extremo o desejo de fazer o outro sofrer, para alguém pagar, porque sempre tem um culpado. Então, parece aquela coisa assim bonita, eu vou fazer isso porque eu vou pagar meus pecados. Não vai pagar nada. A morte é um demônio. Quem acha que vai morrer e vai descansar, como dizem, né? Fulano descansou. Depende, viu? Nem toda morte é descanso. A morte é o último inimigo a ser vencido. É um espírito maligno. Quem morre sem Deus pula no colo de um demônio. Mas quem morre em Deus não morre, só dorme. Passou da morte para a vida, porque entrou na ressurreição de Cristo. Crentes não morrem, crentes dormem. Nenhum lugar da Bíblia a Bíblia diz que crente morre, sabia? Sempre que fala da morte de um crente, na Bíblia está escrito dormiu. Porque crente não morre, porque nós já passamos da morte para a vida.
porque Jesus já venceu a morte. No entanto, a morte é um espírito que engana as pessoas, mas quem quer pagar com a própria vida, muitas vezes, ele quer fazer o outro sofrer, para que o outro carregue a culpa para o resto da vida, como se foi ele o culpado de eu me matar. Veja, isso é ego, é orgulho querendo chamar a atenção ao extremo. Tudo por quê? Porque não está preenchido com Deus. É aquele vazio tão profundo que eu tenho que chamar a atenção de alguma maneira. Mas você não precisa mendigar nada, porque você já foi amado. O máximo que alguém pode ser, você é amado de Deus. Você é amado do Senhor. O amor de nenhum homem jamais vai preencher o seu coração. Só o amor de Deus. Então para com essa bobagem. Tem gente que, você sabe, eu já contei isso para os irmãos. Quando eu comecei o trabalho com os jovens, os radicais livres, eu sempre quis mover de Deus, avivamento. Muitas vezes eu fui jejuar e orar, e eu queria um avivamento. E aí começou a me vir um pensamento, que eu achava que era Deus. O pensamento era o seguinte: eu vou matar um filho seu com uma semente, para te dar um avivamento. Você colher milhares de jovens no Brasil. E eu comecei a pensar que Deus ia matar um filho meu, em troca de uma multidão de jovens que seriam salvos. E eu, na minha ignorância, comecei a ficar profundamente angustiado, porque eu ia negar para Deus. Eu lembrava de Abraão, que ofereceu Isaac. Eu falei, eu estou pedindo um avivamento, Deus está me pedindo só um filho, vai me dar milhares, como é que eu faço? E às vezes eu entrava para o quarto, Deus sabe quantas vezes eu angustiosamente, eu via ali no velório já. Eu chorava bicas, eu falava, amém, Senhor, eu não sei se eu vou aguentar, talvez eu morra, mas faz o que tem que fazer. Até o dia que Deus falou comigo, o tanto que eu era arrogante. Pastor arrogante? Olha que arrogância, eu achar que alguém vale um avivamento. Eu lá tenho algum filho, alguém tem algum filho tão maravilhoso assim, que vale um avivamento? E Deus falou para mim, primeiro, que filho nenhum seria suficiente para trazer avivamento. Segundo, que você não precisa matar o seu, porque eu já matei o meu. Ninguém precisa morrer. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu. Ele já pagou. Ele já providenciou. Ele já fez tudo. Ele já perdoou. Ele nos ama. Ele é a saída. Agora, por isso é que nós temos que pregar, né, irmãos? Precisamos pregar, porque muitas pessoas estão se matando por isso, porque querem pagar, mas isso é orgulho, é arrogância. Quem quer pagar com a própria vida, está dizendo, o que Jesus fez, eu não quero, é insuficiente para pagar os meus pecados, eu mesmo vou resolver isso, mas isso é orgulho, isso não te leva a nada. Tira isso da sua cabeça, amém? Mas vamos para frente, que não é essa a minha mensagem hoje. A mensagem hoje é o contrário. Eu vim aqui para te dizer que você pode decidir ser feliz hoje, a despeito de todos os seus problemas, todos os seus problemas, todos os seus sonhos não alcançados em 2018, a despeito de tudo que possa estar te acontecendo. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, olha o que a palavra de Deus diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus apenas creia numa coisa, só uma: creia que Ele existe, e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Ele está dizendo, olha, a única fé que eu quero que você tenha é que ao me buscar, você creia que nós não estamos aqui brincando de espiritualidade. Há um Deus e Ele é verdadeiro. Basta você olhar para o seu próprio corpo, basta você olhar para qualquer coisa da criação. A própria criação prova que existe um Deus poderoso e maravilhoso. Qualquer árvore que nasce vindo de uma semente, depois está cheia de frutos,
com frutos cheios de semente, flores, que passarinhos, que é outra criatura maravilhosa que vem de Deus, seres humanos. É uma coisa fantástica, a terra, a criação de Deus é uma coisa tão maravilhosa, e a Bíblia diz que a própria criação prova que há um Deus, e quando eu me achego com essa fé para buscá-lo, crendo que Ele existe, sabe o que a Bíblia diz? Que só de buscar eu já sou recompensado. Claro que é, você sabe, até nós somos assim, de uma certa medida. Quando alguém tem interesse em falar com você, em te ouvir, em aprender com você, só da pessoa te procurar, ele já ganha, normalmente, a recompensa de você falar para ela, de você parar tudo que está fazendo, não é? A Bíblia fala que esse aqui é um caminho maravilhoso. Deus, no entanto, está dizendo que Ele é galardoador daquele que o busca. Aquele que o busca. Ele não é galardoador de todos, porque nem todos estão buscando. Eu quero te dar uma palavra, 2019, se você quer ser recompensado por Deus, busque a Deus. Não é troca, é porque Deus quer dar para quem está querendo receber. Muitos irmãos, eles aparecem na igreja, ou aparecem diante de Deus, não tem nenhum problema, Deus continua te amando, amém? Deus não te ama mais nem menos porque você vai ou não à igreja, porque você ora ou não. No entanto, a recompensa, a Bíblia está dizendo, é para aquele que está buscando, porque quem está buscando está querendo estar perto. É para aquele que, você sabe, todas as vezes que você deixa de, sei lá, nem sei o que está passando na televisão, o que passa domingo, porque muitos anos que eu não tenho, né, não fico lá em casa domingo, eu estou sempre na igreja, então eu nunca sei. Sei lá, deve estar passando o quê? Faustão? Ainda existe Faustão? Tem, né? Então deve estar lá passando Faustão, daqui a pouco vai começar o Fantástico, né, na Globo, ou então, sei lá, um filme no Netflix, não importa. Mas cada vez que você deixa de fazer algo para vir para o culto, buscar Deus, cantar para Deus, ouvir a palavra de Deus, tocar no Senhor, receber o Senhor, o que você está fazendo? Você está buscando a Deus, sim ou não? Deus está vendo isso, fala, olha lá, Ele está querendo estar comigo. Como é que Deus não é indiferente? Cada vez que você acorda de manhã, e eu volto a dizer, preste atenção, é como eu respondi outro dia, quando alguns anos atrás meu filho pequeno perguntou para mim se era obrigado a orar, né? Pai, é obrigado a orar? É sintomática essa pergunta, né? Alguém falou na cabeça dele que ai dele se ele não orar. Não é obrigado a orar, ninguém é obrigado a orar. Deus não vai te amar mais porque você ora, e nem vai te amar menos porque você deixou de orar. Ele já te ama o máximo. Você é amado, fique em paz. Mas orar é uma oportunidade, não é uma obrigação. É uma oportunidade de estar ao lado, falando com o Deus Todo-Poderoso, que é meu Pai, que me ama, e que não está zangado comigo, porque os meus pecados já foram pagos. Não é maravilhoso estar perto de alguém assim? Por isso é que o Espírito Santo nunca te acusa. O acusador é o diabo. Todo pensamento que veio na sua cabeça, que roubou sua fé, produziu angústia, prostrou você, é condenação. É condenação. Às vezes você acorda de manhã, sente aquela angústia, nem sabe de quê. Eu vou te falar, angústia sem saber o motivo, é o diabo te condenando. Algum pensamento veio, você nem percebeu, que te acusou, te condenou. Os irmãos não podem nem comer hoje em dia, né? Você come e fala, oh, perdeu, pagou caro no restaurante e vai embora acusado, e tem pesadelo à noite, que horror. Eu não aceito acusação nenhuma. Eu estou em Cristo, aleluia. Eu não estou falando que eu vou fazer qualquer coisa, porque eu sei que as coisas têm consequências. Normal, se você comer exageradamente, mesmo sem condenação, você vai passar mal. Mas passe mal sem condenação. Fala, Senhor, me perdoa, comi demais, eu estou perdoado, em nome de Jesus, rejeito toda acusação, e tem misericórdia, agora me sara desse mal-estar. E vamos embora, e peça para o Senhor te ajudar a ter controle, Ele vai te ajudar também.
Então, entenda o bom senso da coisa, preste atenção. É muito importante você viver uma vida sem condenação, sem acusação. Mas quando eu busco a Deus, então eu não busco, porque se eu não buscar, eu vou ser uma pessoa deixada para lá, eu vou, sei lá, perder minha salvação, Deus vai esquecer de mim. Não, eu busco porque Deus me ama, eu quero estar perto dEle. Cada manhã que eu levanto, às vezes hoje eu acordei cedo para vir para o culto, aí, não sei o que eu falei com a Marília, eu falei, não, eu acordei tal hora. Não, mas tal hora você estava na cama ainda. Eu falei, eu estava, mas eu estava orando, porque eu gosto de orar antes de levantar. Depois eu continuo orando, mas eu geralmente é uma prática que eu tenho. Eu gosto, eu acordo, às vezes eu até falo para ela, abre a janela. Eu ligo ali uma música, às vezes eu fico lá um pouco, invocando o nome do Senhor, dizendo, Senhor, obrigado, esse dia vai começar, dia porque o Senhor fez, dia abençoado, o Senhor é bom, o Senhor me ama, meus pecados estão pagos, eu sou justo em Cristo Jesus, para mim não há mais acusação, nenhuma condenação, o Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito, o Senhor é o Deus de toda a esperança, que me enche de gozo e de paz no meu crer, pelo poder do Espírito Santo. Eu espero coisas boas do Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor não é um Deus que está me procurando para me castigar, para me punir, não, o Senhor está atrás de mim para me abençoar, e esse vai ser um dia maravilhoso. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, a minha família, o Senhor me guarda, me livra do mal, me dá graça, me dá sabedoria, me dá unção, me dá favor, porque o Senhor quer me dar, quer me abençoar, e eu fico ali recebendo de Deus. Eu coloco, o que eu estou fazendo? Estou buscando. Quando você separa o dia, começa o seu dia buscando a Deus, que seja 10 minutos, deitado. Não, pastor, só olha o joelho, então joelha, não tem problema, mas não faça por obrigação, faça entendendo que aquele que busca é galardoado. Não esteja entre aqueles crentes que apareça aqui só na ceia, mas você pode continuar vindo, pelo menos na ceia, mas é melhor que você busque, continuamente a Deus, para que você seja fortalecido. Mas mais do que isso, você vai perceber que ao buscar a Deus, estar entre aqueles que buscam a Deus, a Bíblia fala que você vai ser galardoado. Resolva fazer do Senhor o primeiro na sua vida, nesse ano de 2019, em todo o tempo, e você vai ser recompensado. Alguém pode dizer amém? Você sabe, o mundo valoriza muito a recompensa. Quantas de vocês já viram aí na rua uma faixa, procura-se um cachorrinho, um shih tzu marrom com branco, recompensa-se. Outro dia estavam pagando R$500 num, para quem achasse. Nem sei se vale isso, mas vale o sentimento, né? E aí você olha essa faixa. Vamos imaginar que você então, também outro dia estavam pagando 5 mil para quem desse informação de um bandido. Eu não conheço bandido nenhum, não tem nem jeito de ganhar. Bom, talvez até conheço, não sei o que é, mas o que eles estavam procurando eu não sei da informação. Mas o fato é que imagina que então você vê a faixa lá, procura o cachorrinho tal, recompensa-se R$500, como estava na rua outro dia, e você para o seu carro, e você procura esse cachorro, porque você quer ganhar os R$500, não é? E você gasta 3 horas procurando esse cachorro, que vale a pena, mas não acha. Aí você liga para o dono, e vai lá e fala, olha, eu fiquei procurando o seu cachorro por 3 horas buscando ele, então eu vim aqui para receber a recompensa. Aí o dono vai falar, você achou o cachorro? Não, mas eu queria. O que ele vai fazer? Vai fazer igual você rir? Não, mas a recompensa no seu caso é só se você tiver achado o cachorro. Eu quero te contar uma coisa, Deus é tão bom, que a Bíblia está dizendo que eu não preciso chegar a ponto nenhum. No caso de Deus, Ele recompensa só de você buscar, mesmo que você não acha, mesmo que você não entenda tudo. Você sabe, a Bíblia não está dizendo, se você me buscar, formar em teologia,
saber tudo da Bíblia, da lei da primeira menção, da hermenêutica, da escatologia, da genealogia. Então, eu vou te recompensar. Não. O pastor estava contando um caso verídico. Eu já recebi isso como piada, mas ele é verídico, que é da época dele. Quando ele era lá atrás, né, no começo da igreja, outra igreja que nós viemos, e ele estava contando de um irmãozinho que se converteu, cheio do Espírito, que busca o Senhor, cheio de Deus, e ele pediu uma oportunidade para falar no culto, né? E o pastor deu. Um irmão muito simples, não tinha muita cultura, e ele pregou, e ele pregou a passagem onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E ele pregou, e ele falou no meio da pregação que Jesus mandou parar o cortejo e tocou no esquife de morto, e o morto, né, ressuscitou, e ele pegou e fez o apelo, e venha você também, que Jesus vai tocar no seu esquife, e quando você tocar no esquife dele também, e vocês serão curados. E o povo veio, o povo chorou, e o povo recebeu. Deus o recompensou, mas ele nem sabe o que ele estava falando. Eu vou te contar, talvez você também não sabe o que é esquife. Você está rindo para não ficar chato. Mas esquife é caixão. Mas o irmãozinho achou que era a costela do morto. Ninguém jamais deveria fazer um apelo: venha na frente, que Jesus vai tocar no seu caixão. Toque no caixão de Jesus e ele te ressuscitará, e ele vai te curar. Coisa mais louca. Esse irmão, ele não sabia o significado das palavras, mas não é incrível que Deus usou ele, e o povo chorou, e o povo recebeu. Crente é maravilhoso, porque Deus usa, Deus fala a sua linguagem. Se para você esquife é outra coisa, ele falou: aleluia, vou curar esse povo. Porque Deus recompensa só de você ter buscado. Isso é maravilhoso. Só de você ter buscado, a Bíblia fala que Deus recompensa. Quando você imagina que você tem um pai que te ama, todo poderoso, e que te recompensa, só de você buscar, mesmo que você não entende direito as coisas, você já vai ficar feliz, porque você já não tem que cumprir um monte de regras para receber. Não é maravilhoso isso? Deus é tão bom, e a Bíblia está dizendo que só de você buscar, você já vai receber. Quando você sabe disso, você já devia ficar feliz. Lá em João capítulo 10, verso 10, qual que é a proposta de Jesus? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Para que tenham vida. Vida que vale a pena ser vivida. Vida em abundância, em todas as áreas da sua vida. Diga amém. Isso é cristianismo. Vida que vale a pena viver, ser feliz. É estranho, parece que é pecado ser feliz. Você é obrigado a ficar triste, porque tem tanta coisa triste acontecendo. Mas a Bíblia diz que lá em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e tristeza, e cara de tristeza no culto, para parecer bem espiritual. Não, alegria no espírito. O seu problema é que a religião colocou na sua cabeça que Jesus era triste. Você já viu algum quadro pintado de Jesus sorrindo? Nenhum. É tudo aquela cara assim. Não é? Não tem. Jesus era um sujeito estranho. Mas você já viu criança querer ficar perto de sujeito carrancudo? Cara fechado? Não, crianças não vão para perto de gente assim.
Crianças querem ficar perto de gente alegre. E a Bíblia fala que as crianças queriam vir com ele. Ah, pastor, mas isso é interpretação sua. Beleza, então vamos ler Hebreus 1:9. Olha o que a Bíblia fala. A respeito, está falando, Hebreus 1:9 está falando de Cristo. E olha o que diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, Jesus, com óleo de alegria. E não foi de qualquer maneira não. Ele te ungiu com óleo de alegria, Jesus, como a nenhum dos teus companheiros. A Bíblia está falando que ninguém recebeu uma unção maior de alegria do que Jesus. Jesus quer que você tenha alegria. Alguém pode dizer amém? Coisas boas acontecem com pessoas alegres, felizes, estão vivendo a vida com alegria, enquanto ela está acontecendo, está divertindo. Mas hoje em dia tudo virou tão sério, tão preocupante, tão incrível, que ninguém mais pode se alegrar, porque nós vivemos a vida em função de pepino. Ou, para você que ainda não paga a conta, problema. As pessoas vivem em função de resolver problemas, estão sempre preocupadas, e não podem se alegrar, porque algo ruim aconteceu, e a vida passa, e você nunca fica alegre, porque você está sempre esperando que alguma coisa boa aconteça lá na frente, e então, quando aquilo acontecer, quem sabe, aí você vai ser feliz. Preste atenção. É possível, às vezes, ficarmos tão focados nos nossos alvos, nos nossos desejos pessoais, não só nos problemas, mas naquilo que nós queremos. Eu sei, o ano está começando, e talvez você colocou vários alvos para o ano 2019, isso é muito bom. Não tem nada de errado. Pastor, 2019 eu quero isso, eu quero encontrar alguém que eu vou casar, aleluia. Eu quero dobrar o salário, eu quero prosperar, eu quero... Enfim, há tantos alvos que você pode ter, e eles são legítimos, seus sonhos. Quero passar no Enem, entrar na faculdade tal, passar no concurso X. Eu não sei o que está no seu coração, mas às vezes, qual que é o problema? É que é possível, às vezes, ficarmos tão focados nos nossos alvos e desejos pessoais, que a gente não consegue ser feliz enquanto o sonho não acontece. Aqui está uma chave. Pastor, é possível ser feliz enquanto o que eu gostaria que acontecesse não acontece? Esse é uma chave, é um problema. Quando nós agimos assim, nós estamos colocando Deus numa caixinha, onde nós falamos para Ele quando nós queremos que Ele faça o que eu mandei fazer. Você quer colocar Deus numa caixa para Ele realizar seu sonho no seu tempo, mas a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Olha para cá, presta atenção no que eu vou te falar. Se você somente é capaz de ser feliz quando as coisas acontecem da sua maneira, então você está prestes a sofrer uma grande frustração, porque homem nenhum tem o controle das coisas, só Deus. Só Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o motivo porque tem muita gente frustrada na vida e nunca é feliz. Por quê? Porque se não acontecer do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, não serve. E vive uma vida frustrada, vive uma vida infeliz. Essa não é a melhor abordagem, meu querido. Pastor, o que eu devo fazer então? Melhor é você dizer para Deus: Senhor, isso é o que eu quero, isso é o que eu creio, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não tenho de ter as coisas da minha maneira, nem no meu tempo, porque eu confio no Senhor. O Senhor é que sabe, eu não sei. Isso é humildade. Os humildes vão ser felizes. Os arrogantes querem determinar as coisas e nunca vão ser felizes.
quando você abre mão de tentar controlar as coisas, a pressão vai embora e a bênção vem. Você sabe um testemunho que a gente tem muito aqui na igreja? Muitas irmãs ansiosas que estavam tentando engravidar e por algum motivo não conseguiam de jeito nenhum, fizeram todo tipo de tratamento, gastaram todo tipo de dinheiro, nada resolveu. No dia que conseguiu entregar e descansar, e fez sexo com o marido, engravidou. Porque entregou, porque descansou, tirou a pressão, tirou a obrigação, como se não pudesse ser feliz sem filho. Já percebeu quantas condições nós colocamos para ser feliz? E perdemos a vida em busca disso? Eu creio sim, irmãos, que nós precisamos buscar e orar a respeito dos nossos sonhos. Mas às vezes você se torna tão focado, tão obcecado nos seus alvos, que você se torna totalmente uma pessoa desequilibrada, porque a sua vida passou a ser em função daquilo. A fissura, se você não tiver, se você não alcançar o sonho, sua vida é um vazio existencial. Qualquer coisa, eu vou repetir uma palavra que eu falei domingo passado, olha para cá. Qualquer coisa que você acha que tem de ter, a fim de só então, depois que alcançar aquilo, você ser feliz, será usado pelo diabo contra você. Quando você falar, eu só vou ser feliz no dia que eu casar, esse é o foco do ataque do diabo na sua vida. Só vou ser feliz no dia que eu passar nesse concurso, o diabo vai te atacar com todas as forças para você não passar. Por quê? Porque você colocou um botão para ele apertar como condição para ser feliz. Não faça isso. A felicidade não está em alcançar alguma coisa. Você vai casar e vai descobrir que ser casado é muito bom, mas vai ver que também ser solteiro tem suas vantagens. Você vai comprar uma casa, um carro, e é muito legal, mas depois também vai perder aquele glamour. Tudo passa. É uma ilusão. Quando você coloca a sua alegria num ponto lá na frente, se você pensa, eu tenho que passar nesse concurso para eu ser feliz, eu tenho que me casar para ser feliz, eu tenho que mudar o meu cônjuge para ser feliz no casamento, tudo isso vai mostrar aonde o diabo vai te atacar. Uma atitude saudável diz que, ainda que as coisas não aconteçam da minha maneira, é assim que você vai dizer: Pai, eu tenho muitos desejos, sonhos, mas ainda que algo não aconteça da minha maneira, eu confiarei no Senhor, que o Senhor está no controle, e eu decido ser feliz hoje, desfrutando da vida que o Senhor me deu. Quem está me entendendo, diga amém. Quando você entrega as coisas para Deus, olha para cá, e eu volto a dizer, eu não estou dizendo para você abrir mão dos seus sonhos, só estou dizendo que quando você entrega para Deus seus sonhos, e fala: olha, com ou sem, eu vou ser feliz hoje, eu vou ser feliz, porque Deus me deu a oportunidade de viver, de passar por essa terra, e eu tenho o Senhor, eu vou me alegrar nele. Quando você faz isso, quando você diz que Ele está no controle e você decide desfrutar da vida com alegria, você recebe. Mas quando você diz que vai ser feliz só quando aquilo acontecer, você está tendo só uma atitude de uma criança emburrada. Não vai te ajudar em nada. Eu quero te falar hoje, meu irmão, olha para cá, descansa nele e seja feliz hoje. Entrega para Deus. Eu não sei qual o seu desejo para o ano que vem. Tinha uma irmã, para esse ano, né? Tinha uma irmã, ela orava muito, por uma coisa só: o marido dela vir para o culto com ela.
Não era nem para ele converter, ele não era crente. Era só para ele vir para o culto. Aí um dia ele veio, ouviu o pastor Aloysio, gostou, mas depois nunca mais ele veio. E aí, um dia o pastor Aloysio encontrou com ela estava abatida. E ele falou: o que está acontecendo, irmã? Por que você está vivendo assim, tão triste? Eu orei tantos anos, meu marido nem sequer no culto vem. E ele falou: mas por que você não decide ser feliz, você vindo para o culto todo domingo? Por que se o seu marido fez uma escolha de não vir, ruim, faça a escolha boa de vir e desfrutar. E entrega ele para Deus, porque Deus sabe lidar com ele. Descansa, para com essa aflição, para de tentar mudar seu marido, para de tentar convencer seu marido, para de tentar empurrar seu marido, entrega ele para Deus e vai ser feliz com Deus, sozinha por enquanto, no culto, enquanto ele não vem. Ela olhou para ele, não deu muita atenção, mas eu acho que depois ela avaliou melhor, concluiu que ele estava certo, e ela esqueceu, resolveu. Depois ela estava alegre de novo, entregou o marido para Deus, e um belo dia, um tempo depois, o marido dela falou assim: amor, eu queria ir para o culto com você hoje. E ele veio, Deus tocou no coração dele. Sabe o que aconteceu? Já tem 3 anos que ele é membro aqui, não falta culto. Deus não apenas trouxe ele, salvou ele. Quando? Quando ela entregou para Deus e decidiu ser feliz. Parou de ficar vivendo angustiado e colocando a condição de ser feliz num ponto lá na frente. Descanse nele, seja feliz hoje, porque quando você é feliz no Senhor, coisas boas acontecem com você. Sempre falo para os irmãos que querem casar. Tem gente que fica abatido e vive abatido, angustiado, porque não consegue casar e coloca um dia: se um dia eu casar, vou ser feliz, e se torna uma pessoa amargurada. Aí eu pergunto: alguém quer casar com gente amargurada? Aí o varão já respondeu. Claro que não. Mas quem sonha em casar, para com essa bobagem de ser feliz só quando casar. Entrega o sonho para Deus e decide ser feliz hoje, mesmo solteiro, está feliz. E gente feliz casa. A gente abatido não casa. A sua tristeza não ajuda em nada, só atrapalha e rouba sua vida. Então, minha irmã, solteira ou casada, vai para o salão, arruma o cabelo, vai ser feliz, vai viver alegre, bonito, cheiroso. Se alegra no Senhor, prova da alegria hoje, porque quando você, presta atenção, quando você se apega tão fortemente naquele sonho, aí entra um outro problema. Olha para cá, quando o seu sonho se torna uma obsessão, além de roubar a sua alegria, o que vai acontecer? Ele vai virar um ídolo na sua vida. Vai virar um ídolo, vai tomar o lugar de Deus. Eu não estou dizendo, estou usando esse exemplo aqui, mas vamos imaginar que, vamos usar outro exemplo, para variar. Vamos imaginar, sei lá, que você tem o sonho de ser engenheiro. Mas e se Deus falar: eu não tenho isso para você, você não vai ser? Como é que vão fazer? Você vai viver feliz? Ou só sou feliz se for para ser do meu jeito? Você acha mesmo que a sua escolha é melhor do que a de Deus? Deus nunca escolhe nada para você viver emburrado. Então ele tem que fazer o que eu quero. Não, é que no dia que você descobrir que a vontade de Deus é superior à sua, e é muito melhor, você vai se abrir, e estando nela, você vai descobrir o tanto que você... Agora tem irmãos que, se eu falar para ela: tá bem, e se Deus falar: não vai acontecer isso com você, que não é o melhor para você, eu te conheço,
não vou deixar você entrar, você não sabe tudo, eu já vi lá na frente, e esse caminho que para você parece bom, no final é caminho de morte. Então por mais que na sua cabeça é isso que vai te fazer feliz, eu não tenho isso para a sua vida, porque eu tenho coisas muito melhores para você. Aí eu pergunto, você vai crer em Deus ou vai viver infeliz? A minha pergunta hoje é, se esse sonho não acontecer, você é capaz de ser feliz assim mesmo? Porque se você não é capaz de ser feliz, sem o seu desejo realizado, você tem um ídolo na sua vida. Tem jovens que me procuram, depressão, vou morrer. Por quê? Porque o fulaninho me largou. Se alguém morre porque alguém largou dela, aquele era o Deus dela. Um ídolo. Eu vou te contar uma coisa, todo homem tem um Deus. Todos. Quem é o seu Deus verdadeiro? É aquele pelo qual você morre. Todo homem, toda mulher, obviamente, morre pelo seu Deus. É por isso que alguns, ao serem assaltados e o ladrão pede a carteira, ele prefere morrer do que dar a carteira, porque o dinheiro é o Deus dele. E outros morrem porque perdeu uma pessoa que ele amava, não quer mais casar com ela. Eu vou morrer. Aquele era o seu Deus, não era Deus verdadeiro. Nós podemos sofrer, e sofremos por perdas, mas não podemos morrer por nada, porque só Ele é Deus. Não deveríamos ter ídolos na nossa vida, amém, irmãos? Isso é verdadeira liberdade, é nisso que está a nossa alegria. Nós precisamos buscar o nosso sonho em oração, mas não pode se tornar uma obsessão. Tem gente que só consegue pensar naquele alvo, naquele sonho o tempo todo, só consegue orar por isso, ele não consegue orar por mais nada. Essa pessoa perdeu o equilíbrio. Quando você se torna alguém assim, que só tem um foco na vida, só pode ser feliz se aquilo que você sonha acontecer, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de frustração, porque o tempo inteiro você está naquela, eu estou fazendo isso aqui, mas e se eu não conseguir, vou morrer? Não morra por nada disso, tudo isso é bobagem. Diplomas passam, dinheiro passa, tudo passa, só o Senhor permanece. Tudo é vaidade, correr atrás do vento, tudo é orgulho, é arrogância que está lá na raiz. Abra mão do controle, meu irmão. Quando você ora para que a vontade de Deus seja feita e descansa nisso, você está dizendo ao Senhor que confia nos planos dele para a sua vida. O pastor Oliveira, ele fala que ele tinha muito medo de orar, Senhor, faça a tua vontade, e Deus mandar ele lá para o meio dos índios africanos, que ele não queria ir. Ele tinha medo de orar, Senhor, eu quero casar com a mulher da sua vontade, mas ele disse que tinha medo de Deus escolher uma mulher feia para casar com ele. Porque ele era novo na fé, ele achava que Deus ia escolher coisa ruim para ele. Não, amado, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e muito melhor do que a que você pode imaginar. Nunca a vontade de Deus vai ser uma coisa que vai te oprimir. Confia nela, descansa, amém, irmãos? Agora, haverá tempos, preste atenção, haverá tempos na nossa vida em que Deus nos pedirá que lhe entreguemos aquilo que nós mais desejamos. Olha para mim, se eu te fazer uma pergunta, se Deus hoje te pedisse o que você mais deseja, me entrega, abre mão, como é que ia ficar? É um teste. Você sabe, às vezes Deus faz testes, às vezes Deus nos pede aquilo que nós queremos muito. Quando eu me converti, eu estava ali apaixonado pela Marília, sou até hoje, eu queria casar com ela, e o diabo começou a falar para mim que ia chegar outro rapaz na igreja, mais bonito que eu, se é que fosse possível, só para quebrar o gelo, e que ela ia casar, e que ele viria porque estava interessado nela, né?
Então a salvação dele estava atrelado a isso. Olha que loucura, de novo convertido na minha cabeça. Então Deus, a pergunta sempre era: você está disposto a abrir mão da mulher da sua vida para que outro seja salvo? O diabo é um demônio do inferno mesmo, demônio possesso. Olha a conversa dele. Meu Deus, agora a salvação de alguém dependia da minha mulher, do meu sonho. E eu lembro de que eu entreguei a Marília para Deus, chorei demais, porque eu realmente na minha cabeça eu tinha perdido ela. Falei, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu Deus do céu. E a discussão era toda teológica na minha cabeça. Nossa, meu Deus, eu fico vendo como a gente é arrogante, né? Você acha mesmo que Deus precisa de alguém, de tirar um para dar para o outro? Ele é Deus todo-poderoso, irmão. Não limite o poder de Deus. Pela madrugada, nós ficamos achando, eu estou me sentindo culpado porque Deus matou aquele para me dar aquela. Pelo amor de Deus, Deus não é assim que Deus não precisa de oprimir ninguém, matar ninguém para te abençoar. Ele é o Deus todo-poderoso e você não é essa coisa toda não, você está achando. Mas às vezes Deus testa. Talvez o diabo usou, mas é claro que foi um teste para mim. Deus às vezes nos pede coisas. Deus às vezes nos pede diplomas. Deus às vezes nos pede sonhos. Deus pediu Isaac para Abraão. Era um milagre aquele menino. Não podia ter filho, tinha uma promessa. Era o sonho da vida de Abraão. Não era? E Deus falou, eu quero seu filho. E Abraão sofreu? Sofreu. Mas o que ele pensou? Se Deus está me pedindo Isaac, por mais que eu sofra, Ele é o Deus todo-poderoso, e ainda que eu não entenda, Ele tem algo melhor ainda para mim. E quando Ele entregou, Deus falou, era só um teste. Não era pega, era um teste. Eu só queria ver o seu coração. Não precisa. Eu estou te devolvendo Ele, e você vai ser pai de multidões. Às vezes Deus devolve, e devolve de uma maneira muito maior, mas às vezes Deus pede. Eu já vi muitos casos assim. Eu já vi Deus pedir, porque às vezes você chega num relacionamento do mundo terrível, está te sofrendo, você está apaixonado, mas aquela pessoa não quer saber nada de Deus, não tem nada a ver com Deus, só quer saber de fazer sexo com você, não vai ser um bom marido para você, vai acabar com a sua vida, mas a paixão está te cegando. E Deus fala, abre mão desse relacionamento, minha filha, isso não é o caminho para você. E você fica em conflito, porque lá no fundo do seu coração, você sabe que Deus está pedindo, que não é a vontade dele para você. Se você falar, Senhor, eu queria casar com ele, mas eu vou sofrer, mas eu sei que não é o melhor para a minha vida, lá no fundo do meu coração eu sei, que o Senhor está me pedindo, eu entrego. Pode ficar em paz, Deus vai te dar alguém muitas vezes melhor, e você nem vai lembrar disso no futuro, porque a vontade de Deus é boa. Então, às vezes Deus pode levar, Deus pode tirar, Deus tem o melhor, e você precisa de ter essa fé. Então a questão é, você consegue ser feliz mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Você é capaz de manter uma atitude de fé mesmo quando as coisas parece que não estão indo tão bem? Você percebe que também, como eu falei, por que muitas pessoas vivem frustradas? Porque Ele é o Deusinho da casa. E toda a minha vontade tem que ser feita. E quando não acontece do jeito que eu quero, eu dou piti. Porque o orgulho, a arrogância, exige que tudo seja feito do seu jeito. Mas isso não te ajuda em nada. A fé decide ser feliz, tendo acontecido o que eu queria ou não, porque o Senhor me ama e Ele tem o melhor para mim. Eu queria aquilo, não aconteceu do jeito que eu queria, vou ser feliz do mesmo jeito, porque tem alguém me amando, pensando melhor para mim, e Ele já está preparando, ali na frente eu vou ver. Mas quando você não crê que Deus é bom, você sempre vive uma vida de frustração. Eu não estou dizendo que você deve se esquecer da promessa de Deus, eu não estou dizendo que você deve desistir dos seus sonhos, eu estou apenas dizendo para você rejeitar
toda preocupação, toda ansiedade e decidir ser feliz hoje, do jeito que está. Não se permita prostrar-se em frustração. Descansa nele. Deus vai fazer um milagre da maneira dele, no tempo dele. Quantos podem dizer amém? Deus vai fazer um milagre. Não se permita entrar nesse campo. O tempo, claro, é sempre um teste. É muito fácil ficar desanimado, frustrado, quando os nossos sonhos e os nossos alvos não acontecem na hora que a gente espera. Nós não temos controle sobre o tempo. Nós podemos plantar hoje, regar, mas somente Deus pode fazer o sol brilhar sobre aquela semente e ela crescer. Honre o Senhor, crendo, descansando, sendo feliz enquanto espera. Quando nós permanecemos felizes no meio da espera, declarando que nós confiamos nele, ele vai fazer a vontade dele na nossa vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. É o que, pastor? Na prática. Abra mão de controlar as coisas. Abra mão de querer ser Deus. Só Deus controla. Nós não podemos, presta atenção que eu vou te falar, nós não podemos controlar aquilo que acontece conosco, mas nós podemos controlar a forma como nós respondemos ao que acontece conosco. Isso chama-se atitude. Eu não posso controlar o que alguém vai fazer contra mim, mas eu posso controlar o que eu escolho sentir. Isso eu posso, uma escolha. Alguém pode falar mal de mim, eu vou escolher ficar magoado ou vou escolher perdoar. A escolha é minha. Quem está me entendendo? Você pode ter essa atitude. Talvez você estava esperando uma promoção, mas virou o ano e o seu chefe injustamente promoveu o seu colega que não merecia. Você pode ficar frustrado, ou você pode falar: bom, eu trabalho para Deus, Ele é o meu Senhor. Se eu não fui promovido, é porque Ele tem uma promoção melhor ali na frente para mim. O Senhor é bom, Ele está pensando o melhor para a minha vida e eu vou esperar nele. Não fique amargurado, não fique cheio de reclamações, procurando um culpado. Apenas creia que Deus tem algo melhor para você. Não foi como você queria, mas pode ser melhor. A sua história com Deus, ela não terminou. Enquanto ela não termina, decida ser feliz no lugar onde você está. Alguém pode dizer amém? Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. A última palavra é dele. Por enquanto parece que você está em derrota. Espera, a história não terminou. Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, para te dar o fim que desejais. Então, eu vou ser feliz agora, porque eu sei que Deus já preparou todas as coisas. Não fique frustrado por coisas que você não pode mudar. Tem coisa que você não pode mudar. Você está na palma da mão de Deus. Nada acontece com você que Ele não saiba. Você sabe, grande parte da nossa frustração na vida é porque a gente está o tempo todo tentando controlar coisas que nós não deveríamos tentar, porque não tem jeito. A gente tenta controlar o que as pessoas pensam sobre nós. A gente quer que as pessoas pensem só o bem da gente, mas não tem jeito. A gente tenta controlar o que o nosso cônjuge faz ou deixa de fazer. A gente tenta controlar quando um sonho deve acontecer, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente tenta, então a gente tenta controlar. Mas você deve apenas aceitar o fato de que você não pode controlar todas as coisas ao seu derredor. A única coisa, preste atenção, que você pode controlar 100% do tempo é a sua atitude. É a resposta que você vai dar diante do problema. Você não pode controlar o que te acontece, mas você pode controlar como você vai reagir ao que te acontece. Isso você pode.
É uma decisão, é uma escolha. O pastor Luiz estava contando, ele tem uma luta no trânsito, coitado. Ele e um bocado de gente. Então outro dia uma senhora de quase 90 anos estava parada no sinaleiro, aqueles que vai ter um número 30, 29, 28, e ele estava atrás dela. E aí o sinaleiro abriu, começou a contagem, e ela não arrancou, e ele com pressa, e o tempo foi passando, e aí todo mundo começou a sair, e ele tentando sair, mas não tinha jeito de sair, porque todo mundo já estava passando na frente dele. Ele, meu Deus do céu, já está em 90 anos, não tinha nem que estar dirigindo, e aquela luta, né? E ele falando que com muito custo, só que ele conseguiu sair, o sinaleiro fechou, e ele parou do lado dela. Aí quando ele olhou para ela, o que aconteceu? Pastor Aloísio, a paz do Senhor. E começou a conversar com ele, sinaleiro, e o número passando, vermelho, né? 29, vai abrir de novo, e a irmã conversando. Aí, a hora que estava para abrir, a irmã saca um livro do pastor Aloísio. Comprei esse livro do senhor, sonhava o senhor dedicar. O senhor pode dedicar para mim? E o sinaleiro abriu, e ele, irmão, não, pastor. E aí, e a hora que ele terminou, o que aconteceu? Fechou de novo. Ai, meu Deus do céu, a irmã não está nem aí. Ela está feliz fazendo coisa errada, atrapalhando todo mundo no trânsito. Aí ele pensou, e eu vou ficar triste? Ela está feliz fazendo coisa errada, e eu vou ficar triste? Eu vou ser feliz também. Dá esse livro aí. E assinou, porque veja, você pode xingar todo mundo, você pode ficar nervoso, não vai adiantar nada. Decida ser feliz, decida se alegrar. Não é aquela história, meu amigo, programou as férias para a praia, comprou o pacote, foi passear, invernou, choveu, alagou a cidade. Compra um bote, vai remar, em vez de ficar amargurado dentro de casa. Vai assistir filme com seus meninos, comer pipoca, mesmo que seja na praia. A praia não é nada, sua família é tudo. Alegra a Deus. Mas tem irmãos que não, vivem uma vida de frustração. Olha para cá, meu amado, vou te falar uma coisa. A vida é 10% o que acontece com você, e 90% como você reage. A vida é isso, é 10% do que te acontece, e 90% da sua resposta. A Bíblia diz que as suas preocupações não têm poder de pagar conta, mudar casamento, fazer você passar em concurso, vestibular, Enem. Não tem poder para te curar, não tem poder para nada. Mas quando você entrega para Deus e descansa, você entra no sobrenatural, começa a ser feliz. Você não pode controlar quando alguém te agride, mas pode controlar não ficar ofendido. Um dia no aeroporto alguém nos encontrou, falou: pastor Luiz, lembra daquele irmão ali? Lembro. Você lembra do tanto de coisa ruim que ele falou a seu respeito? Não. Você não lembra? Você lembra? Tanto que ele te caluniou. Não lembro não. Como que não lembra? O irmão ficou insistindo. Não lembro. Eu só lembro de uma coisa. De quê? De ter decidido esquecer o que ele falou. Uma decisão. Senão ia viver a vida amargurada até hoje. É ou não é? Como se o homem pudesse impedir a Deus. Eu não posso pecar, ficar bravo com ninguém, porque não adianta. O povo me conhece, né? Você vai chegar no shopping, você vai entrar na vaga, alguém entra na sua frente. Aí você vai brigar, o irmão fala: pai do Senhor, pastor. Então, eu não vou entrar nesse caminho. Veja, talvez você recebeu um diagnóstico ruim, você não tem controle sobre isso. Você pode decidir viver abatido, amargurado, ou você pode colocar o foco em Deus. Ou você crê no Deus que opera milagres, ou você vive com pânico e com medo. Põe o seu foco no que você pode controlar. Não fique infeliz por algo que você não pode mudar. Se você somente pode ser feliz
quando as coisas acontecem da maneira que você quer, você vai viver uma vida de frustração. A condição para ser feliz é só uma: é Ele. Ele que está pensando bem para mim, Ele que pode tudo, e eu descanso nele. Estou em paz, o Senhor está cuidando de mim. Não permita que o diabo roube a sua alegria. A vontade de Deus é que você desfrute de cada dia da sua vida, cada dia. Decida, 2019, chega, eu vou ser feliz. Vou ser feliz. Não importa se aconteceu ou não as coisas que eu queria, eu vou ser feliz, porque eu tenho um Deus maravilhoso que me ama, está pensando coisa boa para mim, me deu a vida, me deu a chance de viver. Eu não vou viver amargurado. O Senhor nunca planejou que nós passássemos pela vida deprimidos, nos arrastando em tristeza, em desânimo. Isso não é a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse que veio para que nós tivéssemos essa vida abundante. A vontade do Pai para nós é uma vida de plenitude. Mas nós precisamos entender que felicidade é uma decisão pessoal, não é algo automático. Há talvez um ano e meio atrás, eu já tinha um problema na coluna há muito tempo. Aí ele agravou, eu não pude mais fazer ginástica, eu gosto, não pude mais praticar nada. Eu falei: Senhor, comecei a orar, falei: Deus, eu quero a cura, para que a minha alegria seja completa. Talvez eu fiquei confessando a palavra, orando aqui, toda vez que tinha um apelo eu ia, mas eu decidi, eu falei: eu vou ser feliz. Futebol, bicicleta, natação, tudo isso é bobagem, minha alegria é o Senhor. Mas eu queria, percebe? E aí no último semestre eu parei tudo, porque eu tentei de tudo, pilates, o que mais? Fisioterapia, remédio, tudo, nada curou. Falei: eu vou parar, e vou orar, descansar. Parei tudo, não estou falando para você fazer não, faça tudo que você quiser. Eu apenas descansei, continuei sendo feliz, entreguei para Deus, descansei no Senhor. E aí, foi no final do ano, eu me lembro que eu estava aqui orando pelas pessoas, um pastor bem simples, ele veio de fora para a conferência, nunca eu vi, ele orou e veio orar por mim, pediu para orar por mim, orou, me ungiu, e orou, falou dessa coluna minha, que eu nunca falei nada para ele, eu fiquei só ouvindo. Falei: eu já entreguei, descansei para o Senhor. Resumindo a coisa, sabe, eu nem estava lembrando, de repente comecei a correr de novo, não sinto mais nada, só dor na perna agora, porque eu não estava acostumado. Está doendo as batatas, as pernas. Mas eu falei: olha, Deus fez um milagre na minha vida, porque eu entreguei. Mas enquanto isso eu estava feliz. Você acha que eu estava lá em casa? Eu não posso jogar bola, não posso correr, não posso fazer nada, porque... Não, o Senhor, Ele quer que você tenha essa alegria, mas você precisa ter essa atitude de escolher ser feliz, escolher desfrutar da vida. Não dá para ficar parado esperando que tudo seja perfeito, tudo certinho, tudo alinhado, para então um dia lá na frente eu decidi ser feliz. Algumas pessoas planejam ser felizes depois que tiverem todos os problemas resolvidos. Não espere resolver os problemas para ser feliz. Talvez você nem entrou aqui pensando nisso. Você entrou aqui justamente o contrário: vou lá para a igreja para ver, quem sabe nesse ano Deus faz alguma coisa para eu me tornar feliz. Olha para mim, hoje você vai sair daqui com uma decisão. Você vai ser feliz porque você tem motivo para isso. Você tem o Deus Todo-Poderoso. Outras pessoas pensam que primeiro elas têm que ganhar dinheiro para ser feliz, ou tem que se casar para ser feliz. Mas Deus quer que você seja feliz hoje.
Agora, é importante você entender que no meio de cada circunstância da sua vida, Deus está no controle. Mesmo que hoje você não entenda, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, mantenha sua cabeça erguida, mantenha seu sorriso nos lábios, porque o Senhor está guiando seus passos. O Salmo 37, 23 diz que o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Ou seja, Deus está no controle até do seu caminho, até com quem cruza com você. É verdade, acredite em mim. Deus pode colocar pessoas no nosso caminho que vai mudar tudo. É uma porta de Deus. Você nem imagina. Eu creio nisso. Teu irmão, ele mora na rua. Ele sempre está no meu caminho. E eu comecei a sentir um amor por ele. Senti vontade de abençoar a vida dele, de dar oferta para ele. O que é isso? É Deus. Não tem motivo nenhum para eu estar com medo dele. Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho. Deus coloca pessoas no seu caminho. E você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem no começo do ano. E Deus está falando: não espere alcançar o sonho para ser feliz. Seja feliz hoje que o sonho virá. Coloque a sua alegria em mim. Coloque a decisão de levantar a cabeça, perdoar quem tem que perdoar, esquecer o que tem que esquecer, ser feliz do jeito que está. Quando você acorda de manhã, você pode escolher duas coisas: ou desfrutar da vida naquele dia, ou continuar focado no problema, focado no que você não tem, ou naquilo que está errado na sua vida. Se você escolher esse caminho, vai perder sua vida abundante que Deus tem para você. Não perca sua alegria por causa das coisas pequenas, por causa das coisas insignificantes, que realmente não importam, que é tudo dessa vida. Tudo nessa vida passa. Não perca sua alegria por bobagens. Tudo vai passar. Desfruta hoje. Para encerrar, olha para cá. Qual que é o problema? O problema é que muitos irmãos complicam demais as coisas. Eles não conseguem simplesmente crer. Nós muitas vezes limitamos a Deus no nosso pensamento. Então, tem muitos irmãos que talvez está aqui hoje e você tem um sonho, você pede para Deus, e me pede oração. Talvez seja uma coisa muito difícil de acontecer, tem pouca possibilidade, e nós oramos e eu falo: irmão, você pediu, descansa. Pronto. Aí o irmão começa: pastor, mas qual que é a base bíblica para eu crer? Mas como que Deus vai fazer? Eu não consigo ver. Não tem mínima possibilidade. Quem vai me abençoar? Quem? O que eu vou ter que fazer? E começa. Ele não é simples. Ele não é como uma criança que chega para o pai dela e pede uma bicicleta, e pede qualquer coisa e não fica pensando se merece, se não merece, se vai ter que fazer isso, se vai ter que fazer aquilo, se vai ter que pagar uma promessa, se vai ter que fazer o plano de leitura bíblica de 2019. Não para de complicar. Não é sábio perguntar como Deus vai fazer. Pastor, mas isso é milagre. Pois é, eu quero te falar que é a especialidade dele. Ah, mas não tem jeito, eu não consigo ver um caminho para isso resolver. Se não tiver um caminho, ele cria um. Ah, mas você não conhece, né? Você não conhece meu pai é duro, eu estou crendo que ele vai salvar ele, ou meu marido é durão, eu estou orando para Deus salvar ele, o senhor está falando para eu crer que Deus vai salvar, amém, eu creio, mas como é que ele vai salvar? E se ele não quiser ser salvo, ele vai poder ser salvo? Como se tem algum homem duro demais, que quando topa com a rocha eterna não se quebranta.
Para de limitar Deus. Para de achar que tem algum homem que pode impedir Deus de fazer na sua vida. Tem pessoas que ficam o tempo inteiro: se não fosse o fulano, se não fosse o ciclano, se não fosse meu patrão é terrível, meu patrão é isso, meu patrão me persegue, como que eu vou prosperar? Tem um cara lá me perseguindo. Como se o seu patrão fosse maior que Deus. Como se algum homem pudesse impedir Deus de fazer o que tem que fazer na sua vida. Não vá mais trabalhar segunda-feira triste. Se você está trabalhando, amanhã cedo levanta e vai feliz para o trabalho, independente se o seu patrão é uma íngua de caroço ou não. Sirva a Deus com alegria. Ele é bom, Ele está te vendo, Ele tem planos para você, Ele está pensando coisas boas. Às vezes nós não vemos o talento, o recurso, as conexões necessárias, e começa a fazer perguntas. O problema é que nós olhamos essas coisas de uma maneira natural, uma perspectiva limitada, e esquecemos que Deus é sobrenatural, e tem para nós que cremos soluções sobrenaturais. Aos seus olhos não tem saída, mas lembra, Deus vê da perspectiva do sobrenatural, e Ele traz soluções sobrenaturais. Não é porque você não vê que Deus não pode fazer. Você talvez esteja pensando em ter apenas mais um ano comum, e Deus pode estar pensando um ano sobrenatural para você. Talvez você esteja pensando em apenas ter o suficiente, e Deus pode estar planejando abundância de prosperidade. Talvez você está tentando sobreviver, mas Deus quer te fazer prosperar. Deus tem preparado um favor sobrenatural para a sua vida. Deus tem oportunidades sobrenaturais, cura sobrenatural, restauração sobrenatural. Não é porque você merece, não, é porque Ele é bom, é porque Ele te ama. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. E eu vim aqui hoje para dizer para você começar o ano com uma expectativa no seu coração, uma empolgação no seu espírito, de que você tem um Deus todo-poderoso que é o seu Pai, que não olha para os seus erros, suas falhas, mas está pensando coisas muito boas para você. Espere coisas boas dEle, todos os dias. Isso honra a Deus. Deus quer fazer essas coisas novas na sua vida. Esse não é um ano comum, esse eu creio é um ano sobrenatural. Deus tem nos falado que coisas maiores nós veremos. É um ano de você crer na realização sim dos seus sonhos. É um ano que você vai descobrir talentos que você nem imaginava que tinha. Um ano em que você vai se tornar mais forte, mais saudável, mais em paz, mais descansado. Qual que deve ser a sua resposta para tudo isso? Apenas crer. Declare ousadamente que a bondade de Deus te alcançou, e creia no sobrenatural. Para com essa conversa da maldição da sua família. Ah, porque na minha família. Que família que você pertence? Qual é a sua família? Sua família é do povo que vive deprimido, com câncer, que não prospera? Ou você nasceu de novo? Você faz parte da família de Deus. Nessa família não tem mais maldição, não tem mais morte, não tem miséria, não tem enfermidade. Essa família é a família da alegria, que nós temos o Deus do impossível como Pai nela. Esquece as coisas que para trás ficaram. Abre, levanta a sua cabeça, olha para Ele. Não complique as coisas. Não tente enumerar as razões pelas quais nada disso pode acontecer, mas tenha a decisão de crer. Se você tiver essa atitude, você vai ver bênçãos tremendas da parte de Deus. Esse é o seu ano
o ano para você desfrutar favor de Deus, graça de Deus. Espere por oportunidades sobrenaturais. Creia por sonhos realizados. Desfrute da sua vida hoje. Seja feliz. Esses são os pensamentos de Deus a seu respeito. Lá em João, no capítulo 1, verso 50, Jesus falou o quê? Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. Deus está dizendo para você, você vai ver coisa muito maior. Lá em João, último versículo que eu quero ler, capítulo 16, verso 24, a palavra de Deus diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite. A vontade de Deus para você é que esse ano você possa desfrutar de uma alegria completa. Você possa crer na bondade de Deus. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você tivesse um momento de decidir isso. Decidir deixar a tristeza de lado e se alegrar no Senhor. E falar para Deus: eu creio que a sua vontade para a minha vida é boa, é perfeita, é agradável. Eu não vou viver em frustração. Não vou fazer dos meus sonhos um ídolo, ainda que eu os tenha, ainda que eu peço ao Senhor. Eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. O Senhor me ama, o Senhor é bom, o Senhor tem o melhor para mim. Eu não mereço, mas a tua graça me basta. Eu não mereço, mas o seu favor me alcança. Seu favor imerecido. O Senhor dando tudo para quem não merece nada, porque eu sou teu filho amado. Levante as suas mãos para Ele por um momento. Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que toda tristeza vá embora, toda frustração vá embora. Eu oro para que hoje eles tenham a atitude de decidir ser feliz hoje, não amanhã, não quando algo acontecer, mas ser feliz hoje, na situação que está vivendo hoje, sabendo que o Senhor está controlando a sua vida financeira, sua vida emocional, sentimental, seus estudos, seus sonhos, seus projetos de vida. Nós não aceitamos que o diabo venha roubar a nossa alegria, porque nós temos aquele que é por nós, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Nós cremos no teu milagre, nós cremos no teu favor. Chame alguém para orar com você por um minuto. Ministra na vida dele a alegria do Senhor. Ore para que Deus mova no coração do seu irmão e que ele decida ter a atitude de viver feliz enquanto espera o sonho acontecer. Decida ser feliz enquanto o sonho não acontece. Rejeite a acusação, rejeite a frustração, rejeite a condenação agora. Creia que Deus está agindo na sua vida. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.